Olá, igreja. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom estar aqui para iniciar o tema das células para este mês. Estar aqui para falar com vocês sobre aquilo que Deus tem colocado em meu coração para nós vivermos como igreja, vivermos juntos, né? E eu tenho meditado muito nesse tempo em cima de um texto. Tenho falado sobre esse texto e eu quero, assim, propor que a gente pense sobre ele durante esse mês nas células. O texto que está lá na primeira carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9. E eu acho que esse texto é muito enriquecedor. E esse texto é uma oração uma oração que Paulo fez pela igreja de Colossos, pelos membros daquela igreja, e ele repetiu assim alguma coisa que ele orava permanentemente, orava sempre, né? Por outras igrejas, inclusive. Ele fez uma oração parecida para os Efésios, fez uma oração parecida para os Filipenses. Ele fez essa oração para algumas igrejas, ele mencionava esse aspecto para algumas igrejas, falando sempre desse desenvolvimento da vida espiritual, desse crescimento na sabedoria, no entendimento, que não são deste mundo, não são naturais, não são questões que acontecem de forma espontânea. Precisa haver uma atitude muito consciente, uma atitude muito, assim, com propósito, né? Para que a gente desenvolva a nossa vida espiritual. Então, vamos ler esse texto de Colossenses no capítulo 1, versículo 9. Nós temos a seguinte oração de Paulo aos Colossenses. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Essa oração tem muitos pontos assim interessantes, muitas coisas que podem representar assim segredos para a gente, né? Que Paulo deixou para a gente. E eu queria que a gente propor que a gente trabalhasse esses temas de forma separada e crescesse neles. Por hora, nós vamos tratar apenas do versículo 9. De um aspecto aqui bem interessante. Ele diz assim, Paulo falou que desde que soube a respeito da fé dos colossenses, a respeito da fidelidade deles, do posicionamento deles, Paulo passou a orar todos os dias para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Como eu falei, era comum Paulo pedir isso. Sabedoria e entendimento espiritual. Percepção, ele orou em outros momentos. O que ele está querendo dizer com sabedoria espiritual, com entendimento espiritual? A gente aprende sobre tudo todos os dias, seja estudando, lendo, assistindo programas de TV, ou mesmo assim conversando entre nós, conversando uns com os outros. A gente está adquirindo dados, informações, está trocando experiências. Enfim, em meio a esse processo de assimilação, de recebermos essas informações todas, em meio a todo esse processo, a nossa mentalidade vai sendo formada. A nossa visão de mundo vai sendo definida a partir de todos esses
esses veículos que nos informam, que nos dão dados, que nos fazem entender as coisas por determinados tipos, por determinados pontos de vista. Então, tudo isso vai influenciando a nossa mente, vai formando a nossa mente, vai forjando a nossa mentalidade. Então, a mente natural, quando alcança algum nível de sabedoria, é através desses veículos. Estudando, lendo, assistindo, conversando, trocando. A partir desses veículos, a gente cresce naturalmente, a nossa mente se desenvolve. Se desenvolve certo ou errado, por um caminho virtuoso, por um caminho perigoso, é um outro detalhe, mas de alguma forma essas coisas nos dão algum desenvolvimento. Mas Paulo está falando de uma sabedoria e um entendimento que são espirituais. Perdão. Como se desenvolve isso? Como se desenvolve alguma coisa que é espiritual, que não acontece de forma natural, não acontece num processo comum, natural, corriqueiro. Paulo está falando, olha, minha oração é para que vocês sejam tão cheios do entendimento, tão cheios de conhecimento a respeito da vontade de Deus, que a consequência, que o resultado disso seja sabedoria e entendimento espiritual. A gente tem que pensar nisso. Quando Jesus esteve na Terra, ele demonstrou assim uma perspectiva diferenciada sobre todas as coisas. Afinal, ele estava vindo do céu. Ele tinha vindo do céu. Então, a mentalidade dele foi forjada numa outra realidade, né? Ele estava vindo do céu no sentido de que ele era Deus encarnado. Ele estava em figura humana, reconhecido ali em figura humana, limitado pela condição humana, mas ele era santo e a conexão com Deus que ele tinha era perfeita. Isso abria a sua sensibilidade, a sua percepção e influenciava na sua vida de intimidade com Deus, de profundidade com Deus. Então, nesse processo, ele, nessa conexão com Deus, sempre conectado com o céu, ele reproduzia essa mentalidade que era forjada nesse nível de relacionamento, nesse lugar de profundidade em Deus. Então, Jesus era alguém que tinha a sua mente desenvolvida na comunhão com o Espírito Santo, bebendo daquilo que é divino, bebendo daquilo que é mais excelente, bebendo daquilo que é espiritual. A consequência disso foi uma sabedoria que não é deste mundo, um entendimento sobre as coisas que é mais elevado do que aquilo que é natural, do que aquilo que é comum. Então, Jesus é uma referência para nós. E quando ele falou da vinda do Espírito Santo, ele falou que o conselheiro viria para completar a obra em nossas vidas. Ele falou lá no capítulo 14 de João. Ele diz assim, no capítulo 14, versículos 16 e 17, ele fala assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive e estará com vocês. Mas o conselheiro, já estou no versículo 26, pulei para o 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Veja bem, se o Espírito precisa nos lembrar tudo que Jesus ensinou, é porque dá para esquecer, né? Se precisa vir alguém para nos fazer lembrar, é porque esquecer
não é tão difícil, não é alguma coisa anormal, né? O Espírito vem para lembrar, porque esquecer é quase que natural, é quase que comum, é quase que o esperado. Esquecer é o que vai acontecer com todos nós. Por isso precisa de uma ação muito específica de Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que dentro de nós ele ative a vida de Cristo, ele ative a consciência de que pertencemos a Ele, de que temos um chamado nele, de que temos um propósito nele. Ele fala que o mundo não pode receber o Espírito do Pai, o mundo não pode receber o Consolador, porque não vê nem o conhece. Se o mundo não vê e nem conhece o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo fizer vai parecer estranho para quem não vê nem o conhece. Quando a gente fala da ação do Espírito Santo para alguém que não vê nem o conhece, esse alguém acha que nós somos estranhos, acha que nós somos esquisitos. Não se encaixa no entendimento natural dele. Ele não consegue discernir isso. Ele não consegue perceber isso, porque a sua mente é natural. Por isso, Paulo tem essa preocupação em orar por sabedoria e discernimento, sabedoria e entendimento espiritual. Porque isso é fundamental para andar com Deus. É fundamental para andar com Deus a gente tenha uma capacitação para ver as coisas como ele vê, para perceber as coisas como ele percebe, para sentir pelas coisas o que ele sente. Por isso precisamos dessa sensibilidade. Por isso precisamos dessa compreensão mais excelente que Deus nos faz ter. Perfeito? Então, o que acontece é que, assim, o próprio Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses 5,19, que nós precisamos ter o cuidado para não apagar o Espírito. Ele diz, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Poxa, se eu posso apagar o Espírito Santo de Deus na minha vida, então eu posso impedir, ou eu posso não impedir, eu posso perder essa condição de perceber o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer na minha vida, através da minha vida. Então, veja bem, se eu apago o Espírito Santo na minha vida, se eu não dou nem voz, nem vez para Ele na minha vida, eu me torno como aqueles que não podem recebê-lo porque não o veem nem o conhecem. Tudo que o Espírito Santo fizer vai ser estranho para mim. Eu, quando era jovem, passei por experiências de avivamento pessoal. E um grupo que caminhava comigo, nós éramos muito jovens, adolescentes, experimentamos juntos esse movimento de Deus, essa experiência de avivamento. E algumas coisas começaram a manifestar em nossas vidas. Deus começou a operar algumas coisas em nossas vidas, dons e coisas desse tipo. Essas coisas feriam a teologia da igreja onde nós estávamos. Eles não concordavam com aquilo, não achavam que eram de Deus. A gente não estava forçando nada, a gente simplesmente estava buscando ao Senhor, e Deus trouxe manifestações que a gente nem sabia como aconteciam, porque não tínhamos sido ensinados àquele respeito. Era uma obra genuína do Espírito. Deus estava derramando alguma coisa sobre gente que estava com fome. Simples assim.
Simples, simples desse jeito. Mas aqueles homens haviam apagado o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então, quando Deus fez, pareceu estranho para eles. Quando Deus realizou uma obra genuinamente dele, pareceu estranho para eles. Isso aconteceu na época de Jesus. Jesus era o Deus encarnado, a manifestação de Deus mais poderosa na terra. Deus mandou o seu Filho, Deus se fez homem. João fala que no princípio era o verbo se fez carne. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, nada que foi feito sem ele. Então, toda essa história, e depois vai falar assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, Deus estava presente entre os homens na pessoa de Jesus. E os principais religiosos da época, os líderes religiosos da época, ignoraram isso. Nesse mesmo texto de João, ele fala: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito. Então, esse texto está falando sobre o Consolador que vem para nos lembrar. Mas se nós apagarmos o Espírito de Deus, ele não vai poder nos lembrar. A nossa percepção, a nossa sabedoria espiritual vai ser inexistente, vai ficar embotada, vai ficar impedida. E aí a gente vai achar estranho o que Deus faz, exatamente como qualquer pessoa. O desafio para nós é entendermos que nós estamos sendo chamados a ter uma percepção das coisas diferenciada a partir de um relacionamento com Deus, a partir de um conhecimento de Deus. Um testemunho, um breve testemunho a respeito disso é o testemunho de Moisés, ou testemunho sobre Moisés, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24 até o 29. Esse texto é interessante. Ele vai falar assim: pela fé, Moisés, versículo 24, Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito. Cristo não estava no cenário, mas tudo era em Cristo e por Cristo. Cristo era o sentido profético de tudo o que estava acontecendo ali. Tudo convergiria em Cristo. O próprio Moisés era uma figura de Cristo. A libertação que Deus operou através dele para o povo de Israel em relação ao Egito é uma figura daquilo que Jesus fez conosco, nos transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, Deus fez essa transferência, né, de reinos através de Cristo em nossas vidas. Então, Cristo estava presente ali de forma profética, né? Então, por amor de Cristo, por amor do destino que Deus tinha para a vida dele, ele considerou a desonra aparente ali, sendo uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas, e pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então, ele está falando um breve testemunho sobre a vida de Moisés,
que começa por um posicionamento dele em relação a ser fiel ao Senhor e abandonar sua história passada como príncipe do Egito e abraçar tanto o propósito de Deus que mesmo sendo parecendo estar abraçando uma desonra, ele considerou isso uma riqueza maior. E nesse processo ele foi caminhando e culmina nessa história aqui com um dos eventos mais fantásticos da história do povo de Israel, mais emblemáticos, mais marcantes, a abertura do Mar Vermelho. Que homem fantástico foi Moisés, que homem incrível. E se a gente ler a história dele, vamos ver muitos outros dados, muitas outras informações a respeito da sua vida e daquilo que ele manifestou. Alguém inspirador em todos os aspectos. Mas há um segredo na vida de Moisés aqui. E esse segredo está no versículo 27. O versículo 27 vai dizer que ele saiu pela fé do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por que ele perseverou? Por que ele não foi vencido pelo medo, saiu do Egito e perseverou? Porque ele via aquele que é invisível. O segredo desse homem, que é uma referência de obediência a Deus, é uma referência de amor a Deus, é uma referência de adorador a Deus, é uma referência de líder que lidera na dependência de Deus, é uma referência de homem usado por Deus em operações de milagres, em tantas coisas. É uma referência de profeta. É uma referência em todos os aspectos. Qual é o segredo desse homem? O segredo dele é que ele via aquele que é invisível. Por isso, Paulo estava orando pela igreja de Colossos, e uma oração da qual a gente pode se apropriar, uma oração que a gente pode fazer todos os dias. Senhor, me dá sabedoria e entendimento espiritual. Porque a sabedoria e o entendimento espiritual são frutos do conhecimento de Deus. E o que eles vão produzir em nós? Essa capacidade de ver o que ninguém vê, de perceber o que ninguém consegue perceber, porque a gente percebe a partir da revelação de Deus, daquilo que Deus mostra, daquilo que o Espírito Santo descortina diante dos nossos olhos. Meu querido, deixa Deus ensinar você. Que a gente possa deixar Deus nos ensinar. Que a gente possa deixar o Espírito Santo nos lembrar. Ele veio para isso. Nos lembrar do que Cristo falou. Nos lembrar do que Cristo fez. Nos lembrar do que Ele mudou em nossas vidas. De quem nós somos nele agora. Que o Espírito Santo possa ter voz e vez para realizar a obra que Ele foi enviado para realizar em nossas vidas. Para que nossa mente seja acordada, para que o nosso espírito seja acordado, para se conectar com Deus e buscar as coisas que são de Deus, que têm relação com Deus, que fluem dele, que pertencem a Ele. Deus abençoe nossa igreja, que Deus nos ajude a crescer nesse entendimento, que Deus nos amadureça para a sua glória. Amém, meu querido? Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Que os nossos olhos espirituais se abram para entender quem o Senhor é, quem nós somos no Senhor e que destino o Senhor tem para as nossas vidas. É o que clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. E Deus te abençoe. Que nossas células nessa semana sejam abençoadíssimas. Deus é contigo. Fica na paz, em nome de Jesus.